Boa noite, estamos aqui hoje com um convidado super especial, o Dr. Alfredo Porcer. Ele hoje é sócio do escritório Severo e Lírio, assessor da 5ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo. Trabalhou por 12 anos sendo sócio da doutora Patrícia Vanzolini, hoje nosso atual presidente da OAB, e advogado especializado em tribunal de júri. Esse é o advogado que eu comentei com vocês no nosso primeiro episódio, que me fez despertar o amor nessa área criminal, especialmente no júri. Ele sempre me levou a assistir, né, no plenário e tudo mais. E foi ele, ninguém da minha família é advogado, não segui minha família, a área de ninguém. Eu criei esse amor e eu te agradeço. O amor é todo meu. Pelo direito criminal através dele. Eu que agradeço, eu estou lisonjeado. Eu me sinto... não tem adjetivos para agradecer o convite das doutoras, a doutora Catarine, eu sempre falava Catarina, né, Catarine, doutora Larissa, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Seja muito bem-vindo, nós estamos muito felizes também de você participar do nosso novo projeto. Imagina, e vocês são muito queridos, seu pai, sua mãe, viu, Catarine? Gosto muito deles. Eles e a gente também teve essa aproximação lá atrás, e eu fico feliz também de servir de inspiração para que você se formasse no curso de Direito, e hoje uma advogada brilhante aí, início de carreira ainda, com futuro promissor. Você também, viu, doutora Larissa? Posso chamar de você, né? Sim, claro, sem formalidades. Então é isso, estou à disposição aqui para ser bombardeado. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi, como que você deu início na sua carreira, né, na sua carreira criminal, principalmente tribunal de júri. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Então, o advogado criminalista, ele é um pouco... as pessoas têm um pouco de ressalva, né? Quando falam advogado criminalista, defende bandido, defende ladrão. Porta de cadeia, né? Porta de cadeia. E eu acho que além de ter a questão... o dom, né? Você tem um dom para advogar na área criminal, porque eu entendo que o advogado ele consegue atuar em outras áreas, mas o criminalista ele tem que ser específico, na minha opinião. Sim. Ele tem que saber o que ele está fazendo, porque está em xeque a liberdade de uma pessoa, né? E eu tenho muito uma parte espiritual, que acho que me acompanha. Eu troco energia, né? Eu troco energia com aquela pessoa que está numa situação de risco, na iminência de ser presa, ou que cometeu um crime culposo, e isso acontece muito em acidente de trânsito. Eu já fiz alguns plenários de dolo eventual, então essa pessoa vai para o júri. E é igual um médico, né? A gente, quando sabe que tem uma doença grave, aquele médico, ele conforta a gente, de alguma forma. Ele tem que estar preparado para confortar. Ele não pode falar, olha, você tem 3 dias de vida, você vai morrer depois de amanhã. Então, essa troca de energia me levou a aprender um pouco, estudar um pouco sobre a advocacia criminal, que é o que eu sou hoje, e me sinto muito feliz por ser um advogado criminalista. Para quem está nos assistindo, os crimes julgados no tribunal do júri são crimes contra a vida. Homicídio, aborto, né? Infanticídio, que é quando a mãe mata o próprio filho no estado puerperal durante ou logo após o parto, e instigação, auxílio ao suicídio, né? Que é mais ou menos assim, a pessoa depressiva, comprovada, tá pra pular da janela, fala, eu vou pular, você fala, é a melhor coisa que você tem que fazer, sua vida tá uma merda mesmo, a pessoa se joga. Induzimento ao suicídio. São esses, né? Toma aqui a faca e se mata. Né? Sim. Esses crimes e os seus conexos, né, são julgados pelo tribunal do júri, e ele tem uma peculiaridade, né, os crimes dolosos contra a vida, que ele é julgado em 2 etapas. Eles são julgados em 2 etapas. Ele tem a primeira fase, que tem a instrução toda, e aí o juiz decide pela pronúncia ou pela impronúncia ou absolvição do réu. E vai para essa segunda fase, que começa uma nova instrução, que é dentro do tribunal do júri, que aí já não é mais o juiz togado que vai decidir essa questão. São pessoas do povo, são pessoas selecionadas com caráter ilibado, que vai julgar. São 7 jurados que julgam esse réu. Eu costumo dizer que ninguém ganha no tribunal do júri. Ninguém ganha, né, nem o réu, nem a família da vítima, ninguém.
o tribunal das lágrimas, né? Que a gente costuma dizer. Então, tem que estar muito preparado, porque até essa primeira fase, muitos colegas fazem esse trabalho. E quando vai para o tribunal do júri, que é bem selecionado, são poucos advogados que atuam. Sim. E você lembra do seu primeiro Lembro. júri? O meu Como que primeiro, foi? eu acabei de me formar. Eu não vou falar o ano porque vocês vão... Fica na imaginação. Vão falar, caramba, que advogado velhinho que vocês trouxeram aí. Mas eu tô bem até, né? Eu corto careca porque eu já não tenho mais cabelo. Tá inteiro. O meu primeiro júri, eu não falei nada. Foi engraçado porque isso foi uma lição de vida que eu levei, inclusive, por um dos últimos que eu fiz agora. Porque o falecido doutor Cícero, do Terceiro Tribunal do Júri, um espetacular advogado. Presencial, eu nunca conheci. Nós temos grandes advogados de tribunos, né? Eu cito aqui, não vou citar nomes porque eu vou ficar devendo aí. Vai ficar numa saia justa. Mas o doutor Cícero foi um dos melhores que eu atuei, que me ensinou. E o primeiro caso pela Defensoria Pública, eu fiz o convênio, antigamente era PAJ, se eu não me engano. Hoje é Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB de São Paulo. Você faz o convênio e aí, hoje os defensores públicos estão atuando muito. Passava muito para os dativos e a gente era dativo na época. E o primeiro júri que eu fiz, peguei um caso ali, não me lembro detalhes dele, mas eu fiquei desesperado. Você estava sozinho? Você estava sozinho. Eu recorri ao doutor Cícero, que foi o meu mestre aí. Quem atua no Terceiro Tribunal de Júri da Capital, ou atuou, conhece bem esse advogado, conheceu bem esse advogado, grande amigo na época. Hoje mora no céu. E eu falei, doutor, o que eu faço com essa bagaça aqui? Acho que tinha uns 8, 10 volumes, cada volume 200 folhas. Eu não sabia onde começar, eu fui nomeado para fazer aquele júri. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Ele falou, doutor, me passa aqui as cópias. Naquela época era um processo tudo menor, físico, não era, né? Me passa aqui as cópias e a gente vai estudar a defesa. Tá bom. Maluco, chegou, faltou 5 dias, eu ligava e ele não atendia. Meu Deus. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? No dia do júri, eu li, né? Eu falei, eu vou ler porque eu que vou fazer, não é ele. Eu que vou fazer, eu que estou nomeado. E ele me acompanhou, ele teve a hombridade de me acompanhar naquele dia. E eu falei, doutor, assim, sentado na banca de defesa. Doutor Cícero, pelo amor de Deus, qual é a defesa? Ele me disse assim, vamos esperar o promotor falar. Ele fazia na hora, então. Fazia na hora. E por que eu digo isso e na hora não entendi? É óbvio que hoje eu entendi, no dia eu não entendi. Você tem que se preparar para o júri. Com certeza. E com uma estratégia, mais ou menos, Você né? tem que se preparar, mas fazendo um parênteses em relação a isso, eu fiz um júri agora, um dos últimos aí que eu fiz, era uma tentativa de homicídio qualificada. Tentativa de homicídio qualificada. Eu fiz pro bono, a família me procurou e eu fiz pro bono esse júri. Porque nem tudo é dinheiro na vida. Sim. Essa pessoa foi para júri, homicídio, tentativa de homicídio qualificado. E eu fiz a instrução, eu não vou falar aqui qual tribunal que foi, porque a juíza é uma arrogância insuportável. Eu tenho muitos amigos magistrados que merecem todo o meu respeito, essa aí, zero. Que muita gente não sabe é que não tem uma hierarquia, né? Não, a própria Constituição define Exatamente, isso. advogado, promotor, juiz no mesmo Tanto patamar. que foi aprovado um projeto agora que nós vamos ficar no mesmo... O juiz fica lá em cima, como se ele fosse Jesus Cristo. Promotor do lado. O promotor do lado do juiz, que são os dois do bem, a gente é do mal. Junto com o réu, lá no escuro, no pelourinho. Né? No abominável banco dos réus. Eu estava fazendo um júri, eu tinha que abaixar, assim, porque o promotor apontava pro réu, eu pegava em mim de tanta agressividade no júri que eu fiz. Aí fui fazer esse júri, pedi a liberdade dessa pessoa por 3 oportunidades na instrução. A juíza não deu. Fomos pro plenário. Cheguei no plenário, ele já estava preso há 1 ano e meio, tentativa de homicídio qualificada, se eu tirar a qualificadora, ele sai abraçado comigo, né? Então, vou fazer, a minha tese era tirar a qualificadora.
Era qualificado Não, pelo quê? Era... Motivo touro? não lembro se era subjetiva. Não sei se Tá. era fútil ou Ou torpe. torpe? Fui preparado para isso. Cheguei lá, o promotor, primeiro júri dele, um promotor do Paraná, novinho. Eu cheguei, coloquei minhas coisas como eu sempre fiz. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito... Eu gosto de falar, eu gosto de me aproximar, eu não tenho problema com nada. Bem humilde, né? Você me conhece, né? Conheço. Sabe se portar em qualquer eu lugar. tô morando em Jarinu, fico de short, chinelo o dia inteiro. Quando eu tenho que vir para São Paulo, eu coloco meu terno. E sempre muito simples, sem É de fácil vaidade, sem acesso. soberba. Cheguei pro promotor, 10 minutos antes, a mesma juíza, que negou essa liberdade toda pro meu cliente durante 3 oportunidades, ele estava preso há 1 ano e meio. Falei pro promotor, excelência, boa tarde. Ele nem me respondeu. Primeiro júri dele. Falei, excelência, a gente pode conversar sobre um assunto? Vamos fazer vamos nos unir aqui e numa mesma tese? Eu ia dizer a ele, eu vou na tentativa e você tira a qualificadora. Sim. Pra gente não ficar se debatendo. Aham. Ele falou assim, eu não converso com advogado antes do júri. Nossa. Aí eu falei, tá bom. Falei, desculpa, eu não queria te magoar desse jeito, como eu te magoei. Aí fui lá, uma dificuldade de se expressar, ele estava muito nervoso nesse dia. Aí eu tô falando lá do Dr. Cícero ainda. Sim. Aí ele fez assim, bom, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele falando do que tinha acontecido, dos fatos, e falou assim, eu acho que essa tentativa não é qualificada. Aí como assim, né? Ele não quis me ouvir. E adiantou sua tese. Não, a minha tese já mudou. Ah, agora A você minha foi tese agora é lesão corporal. E para mudar? lá na hora. Não, porque o cara tomou uma facada aqui no pescoço. Uma na barriga. A vítima. Como assim? Lesão corporal. Mas aí eu não tinha o que fazer. Como que você ia concordar com... Aí eu lembrei do Dr. Cícero. Aí eu levantei, fiz os cumprimentos aos jurados, como eu sempre faço. E eu tenho o hábito, para quem está começando, e o doutor lá do Papo de Criminalista, o Mário de Oliveira Filho, Sim. ele é contra o que eu digo. Ele acha que a gente não tem que chamar os jurados pelo nome. Ele fala que não pode, que o jurado não gosta. Eu respeito a opinião dele, ele sempre disse isso. Eu pego uma folha de sulfite. Existe sulfite ainda, folha de sulfite? Sim. Aí eu ponho o nome, eu faço os risquinhos assim, então... De acordo com a colocação. Os jurados estão 3 embaixo, 4 assim, eu faço 4 risquinhos em cima, coloco o nome João, cumprimento todo mundo. E cheguei para os jurados e falei, não teve tentativa de homicídio aí foi lesão. E defendi essa tese. Aí o promotor falou assim, como assim? A facada aí quis falar. Eu falei, doutor, o senhor não quis conversar comigo antes do júri, eu não quero conversar com o senhor agora. O senhor já falou. E aí, não, mas a facada foi no pescoço. Eu falei, mas o senhor queria que ele falasse, com licença, vire de lado. O importante é que ele não quis matar. Ele quis lesionar. Tanto que ele deu 2 facadas e não deu mais. Aí, 4-3 foi desclassificado. Ai, olha. Aí a juíza, aquela mesma juíza, Arrogante. que não soltou, eu falei assim, excelência. Eu pedi para usar roupa de civil e tirar o gêmeo. Ela falou assim, o senhor escolhe ou uma ou outra. Eu falei, mas a senhora está inovando. Meu Deus, A senhora eles está inventam. inovando. Aí, acabou tudo, né? Ele levantou, ele começou a chorar. Eu falei assim, excelência, tira a algema dele. Que eu optei por ficar com roupa de civil e pus um pano, uma roupa na algema dele. A juíza falou assim, não, tem protocolo e ele vai ter que ir para... Eu falei, não tem protocolo nenhum, a senhora não manda mais nada aqui. Eu não falei isso para os jurados e as pessoas ouvirem. Eu falei na cara dela. Eu falei, a senhora não manda mais aqui. A decisão dos jurados é soberana. Ele está solto, a senhora tira a algema dele agora. Senão a senhora vai ficar famosinha, hein?
A senhora vai ficar famosinha. Aí, muita gente aí não sabe, né? Que o pode... réu falava assim, doutor, eu vou só ir amanhã, deixa que tá bom. Amanhã, Não briga, não briga. amanhã tá bom. Muita gente não sabe, né, que o advogado pode levar a roupa, que ele não precisa necessariamente estar com o uniforme Tem uma da penitenciária. súmula específica sobre o uso de algema. É. É fundada a receio de fuga. Aí ela disse que teria que usar algema porque não tem segurança no fórum. Não tem nada a ver com segurança do fórum. Ele tá absolvido. E aí saiu e a lição do Dr. Cícero serviu, né? Eu tive que mudar a tese, então o júri é isso. O júri se vira nos 30, Espere o promotor. espera o promotor falar e evitar partes, né? Fazer a sua parte para que não seja apartado pelo Ministério Público. E em relação aos jurados, como que é feito o sorteio? Você tem alguma técnica para dispensar? Como que... Tem, eu não estou sendo pago para isso, ó, nós temos um livro aqui, ó, o Manual do Tribunal do Júri. Isso aqui é indispensável para quem está iniciando e para quem já é velhote, igual eu. Aqui diz exatamente isso. Tem um sumário aqui extenso, com todos os itens que a gente precisa para atuar no júri, do Dr. Rodrigo Falcos. Não estou... Se eu chegar no Dr. Rodrigo, só não está me pagando nada, hein, doutor? É por isso. Mas é impressionante quanto nos ajuda esse livro. E os jurados, tem uma antes de selecionar os 25, antes de selecionar o conselho de sentença, essa lista fica disponível. Então, tem advogado que atua nesse momento. Ah, tá. O advogado, existe entendimento contrário, enfim, mas ele deveria ser informado dessa lista. Mas ela fica disponível. Então, antes dos 25, né? do sorteio, você tem acesso a todos os jurados. Aí, tem equipes de advogados famosos aí, dentro do escritório, que só fazem isso. Advogado que faz júri. Vamos pesquisar os 25. Porque você coloca lá, meu nome é Alfredo Porcer no Google, ou o seu, doutora Larissa, doutora Catarina, a gente vê tudo no que a gente é. Sim. E você sabe se ele é da esquerda, se ele é da direita, se ele gosta do negro, se ele gosta da mulher. Se bem que eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que é muito de sorte isso daí. Óbvio, você tem um crime de feminicídio e as pessoas acham que feminicídio é um crime. Eu fiz de propósito, né? O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Eu vejo tanta gente falando na televisão, crime de feminicídio. Não existe crime de feminicídio. É uma qualificadora do crime de homicídio. Tá para ser mudado isso, mas ainda não mudou. E você colocar jurados mulher não vai dar certo. Um tiro Sim. no pé, né? Então você tem 3 recusas, ela não precisa ser fundamentada, a recusa. Eu recuso. Não precisa explicar por quê. Só que o promotor, você recusando 3 não dá mais, né? Aí, Então as outras 4 ele vai focar Com certeza. na mulher. É. A mulher. E é isso. Tem uma parte especial em relação aos jurados, nesse sentido. Então, vocês têm uma técnica para Tem. estudá-los antes e tudo mais. Tem. Antes de tudo, antes lá naqueles jurados lá atrás, você já sabe quais serão. E é bom ficar atento pelo seguinte também. Se esse jurado participou de um júri no ano, ele não pode mais. Você tem que alegar na hora. Você tem que falar assim, olha, esse jurado já participou, é caso de nulidade, jurado se comunicando é caso de nulidade. E tudo isso preclui. Tudo isso o advogado ele tem que, Falar no na momento hora. certo, pedir para consignar. Porque senão depois não tem mais... Depois precluiu, já era. Tem que Já ser aconteceu de você ver a mesma jurada ou o mesmo jurado? Então, o promotor, a gente não... hoje falando aqui é tudo muito fácil, né? Vou fazer isso. Não ocorre muito. Quem tem muito contato com os jurados é o Ministério Público. Tanto que acaba o júri e ele fala, fique com Deus. Eu fui fazer um júri no interior, ele fala assim, qualquer coisa você me liga. Você sabe onde eu moro. No interior, são poucas pessoas, né, que se candidatam, se inscrevem para ser jurados. Então, eles estão lá todo dia com o promotor. Às vezes é 1 ou 2 promotores. Então, eles ficam juntinhos lá e é só o advogado que muda. Ele conhece são todos os amigos. jurados, chamam pelo nome. E é um lei do engano, né? A gente imaginar... Tenho amigos promotores, que me desculpe, eu tenho muitos amigos promotores. Quando começa assim, não, que eu sou defensor da justiça, ele fala, excelência, pode parar que já começou errado. Eu não tenho o hábito de apartar durante os debates. Mas quando começa falando que é defensor da justiça, porra nenhuma. Ele é o órgão acusador.
Ah, senão eu peço absolvição. Pede absolvição? Puxa vida, quando não dá nada mesmo, tira até o sangue da pessoa para poder acusar. É lógico que ele vai pedir absolvição. Não tem ferramenta, não tem prova material, não tem indício de autoria, vai pedir absolvição mesmo. Então, quando vai para o júri e o promotor começa com essa ladainha, já tem que mostrar para os jurados que ele não é nada de justiça, ele é órgão acusador. Sim, aí tem as apresentações, ouvidas as testemunhas, né, do Ministério Público, da Defesa. Você instrui aí, é outra dicasinha que eu vou dar. Me perdoe quem já tem esse hábito, mas é importante falar. Se a sua prova ficou boa na instrução, na primeira fase, não leva ela para o júri. Ela pode ficar ruim. Ah, Sim. Então, você tem uma testemunha lá que falou tudo o que você queria. Eu vou mandar ela vir aqui. Aí o promotor destrói ela, pega... Ele já sabe tudo. Porque tem uma técnica de perguntar. Então, eu não costumo, na fase do 4-2-2, salvo engano, ali, rolar testemunha. Não dá para rolar, não. Você não antecipa provas, né? Não E eu não adianta a faço tese. prova no... Existe também advogados aí que atuam bastante no júri, que falam que é importantíssima essa instrução no tribunal do júri. Mas você tem que constranger a prova. Então, constrange a testemunha dele. Esse constrangimento de testemunha, você faz com a testemunha de acusação. A testemunha de acusação tá boa pra caramba, ele quer insistir nela, você vai nela. Tenta mudar a dele, não reforçar a sua. A sua já ficou boa. Hoje tá tudo gravado. Se a sua testemunha falou tudo certinho pra você, leva esse vídeo pros jurados, não precisa... colocar ela naquela situação, porque ela está na frente de um juiz, na frente de um promotor, ela pode mudar a opinião dela. Ela pode falar, não, me enganei. E você tinha uma prova que era boa e ficou ruim. Sim. Então, eu não sou fã de enrolar, não. Doutor, como que você faz, assim, para prender a atenção dos jurados? Porque o júri, na realidade, é muito tempo. Primeiro para a acusação, certo? 1h30 para um promotor poder convencê-los e depois mais 1h30 para a defesa. Como é que você prende a atenção? Porque eles já ouviram 1h30 do promotor falando. Como é que você faz assim? Então, a primeira coisa que você tem que ter é carisma. Então, hoje está uma modinha, né? De advogado ser de júri. Eu tenho acompanhado as redes sociais, você vê... Primeiro, o tom de voz. Ninguém consegue ficar ouvindo uma pessoa gritando, falando sem parar, você não entende uma palavra. Então, você tem que ter uma boa dicção, você tem que ter movimentação do palco, você tem que saber aumentar a voz no momento certo, abaixar, ser respeitoso, porque esse negócio de bater boca com o paladino da justiça não é bom, porque os jurados enxergam ele como Deus. Sim. Então, esse negócio de ficar batendo boca... E aí eu anotei aqui, que eu sabia que vocês iam me perguntar isso, Marco Túlio Cícero, que é o mais conhecido como Cícero, ele foi advogado, filósofo, orador, político, lá nos anos 63 a.C., e vem de encontro a essa pergunta. Ele disse o seguinte, entre aspas, eu anotei aqui, o orador deve falar de pé para ser visto, alto para ser ouvido, claro para ser entendido e pouco para ser aplaudido. Então, isso resume como é que você tem que chamar a atenção dos jurados. Primeiro, ter empatia. E fazer júri não é assim, você pega uma criança com um instrumento, um violão, um piano, ela vai aprender se você treinar, né? A gente aprende. Mas tudo tem um limite. Você não consegue ir além do seu limite. E você, para fazer um júri, você tem que ter dom. Sim, com certeza. Quantas pessoas tentam e passam ridículo? Fazendo uma analogia, sem envolver política, essa prisão que teve aí no STF, teve advogado que passou vergonha lá, confundindo o Pequeno Príncipe com não sei o que do príncipe. Sai em todos os Não tá lugares. preparado. Aí fala assim, não, o advogado não é preparado. Pelo amor de Deus, cara. A pessoa para falar, sem envolver política de novo, para falar na frente de um ministro, tem que saber o que está dizendo. E, no júri, o tribuno ele é um contador de histórias, né? Que eu falei para você lá, para você, de novo, não tem problema. Imagina, claro. Falei para a doutora Larissa. Tem que ser contador de história, mas tem que estar preparado. Hoje você tem que ler livro, você tem que saber o momento certo de você alegar uma nulidade,
Você vai fazer uma audiência de instrução. Antigamente, o promotor deitava e rolava em cima de advogado. Hoje a informação é muito grande. Hoje você tem vídeos. Então, você tem que estar preparado para poder atuar, principalmente no tribunal de júri. Eu acho que é mais difícil do que falar no tribunal, por um desembargador. Com certeza, eu também acho. É mais leve, mas é mais difícil. E como funciona a sala de votação? Votação secreta? A sala de votação, essa secreta aí, parece que vamos fechar, vamos digitar parece que código, é um negócio que né? você sai, né? É porque quem tá lá fora assistindo o júri acha que é o momento de... Nós vamos agora fechar, apagar as luzes, chamar o segurança. Não, é uma sala normal, igual essa mesa aqui. Tem cédulas sim e cédulas não. Então, você tem os quesitos, autoria, materialidade, o quesito genérico, aí vem as qualificadoras. Então, se a juíza, ela tem, a maioria deles, juízes, ela fala para os jurados, olha, se vocês acatarem a tese do defensor, primeiro do promotor, vocês colocam sim, nesse quesito. Esse quesito, os dois estão de acordo, então é sim, ela já avisa. Só que a gente vai fazendo o júri, a gente vai pegando isso. O sim sempre está na mão direita dos jurados. É uma sala comum, aí passa um saco, bem arcaico Então é muito mesmo. mais fácil já. Eu já sei como vai ser de pegar... Se tiver na direita, É sim. sim. Engraçado, né? O não eles põem na mão esquerda. É óbvio, nem sempre é assim, mas costuma ser assim. Então, essa sala secreta é onde os jurados são orientados para definir qual a tese que eles acataram. E aí depois tem as qualificadoras, né? Primeiro sim ou não, Se você ele concorda com... Se o cliente é absolvido por uma tese de legítima defesa, uma excludente de ilicitude, por exemplo, ou negativa de autoria, ou algo do gênero, ou no quesito genérico, no terceiro, já fica prejudicado o resto. Sim. Já não tem mais votação em relação às qualificadoras. E ali mesmo na hora, o juiz já... Aí ele termina, todo mundo saiu da sala, né? Aí todo mundo volta. Aí todo mundo fica de pé. Aí o jurado não sabe se ele vai ser condenado, se não vai. E antes, a juíza tinha o costume de abrir todos os papéis, né? Agora parece que se for quatro sim, é pra não saber... Fazer conta ali, né? É, pra não fazer conta e não falar assim, poxa, todo mundo me ferrou, né? A gente não sabe, a gente tem essa coisa, né? O réu é do mal, eu sou jurado, que ele vai me matar. Sim. Vai saber o que passa na cabeça do jurado, né? Porque pra gente que faz isso já é complicado, porque tem advogado que quer iniciar no júri, eu sou fodão, eu vou fazer júri agora. Aí chega lá, a juíza fala assim, doutor, 1h30 pra defesa. Fica assim, ó. Aí a perna direita começa a balançar assim, ele vai falar, não sai uma palavra, embarga tudo. Oh, a parada é louca. Aí pede réplica. A parada é louca. Aí não sai. Para isso que existem as considerações, né? Iniciais, onde você cumprimenta o juiz, o promotor, os serventuários, a polícia, a família do réu, a família da vítima, parará. Esse momento de início do júri é para descontração. Para você ir se soltando já. Mesmo assim não sai. Doutor, você já teve algum desentendimento com promotor no tribunal de júri? Desentendimento, assim, a gente tem sempre. Desinteligência foi uma vez. Porque aí fica a critério de quem interpreta, né? Você tem que estar com a pressão boa, não pode ter diabetes. Pressão alta. Imagina, tem que estar boa, porque a veia dilata. E mulher chora, né? Pelo amor de Deus. Tem muitas que fazem eu chorar, mas eu usei esse exemplo de chora porque uma pessoa famosa, eu não vou falar o nome aqui, foi fazer um júri comigo, chorou, teve que sair do pau. Então, eu tive um problema assim com o promotor, ele mandou me prender e eu mandei prender ele. Nós ficamos presos os dois. Aí o PM vinha e falava assim, eu tô preso. Eu falei, não encosta a mão em mim, você tem que prender também. Aí, no final, a juíza, eu não lembro, acho que era um juiz, nós tivemos que nos retratar, porque estávamos dois presos. No caso, ele prendeu você por desacato. Ele falou que eu era integrante de uma facção criminosa. E eu estava fazendo um júri pelo Estado, pelo convênio. Aí eu fiz uma brincadeira com ele, levando um cheque. Na época tinha cheque.
Aí eu fui levar um cheque para ele. Ele falou, o que é isso? Eu falei, um cheque para o senhor. Se eu estou numa facção criminosa, eu vou ajudar o senhor a pagar suas contas aí. Aí começou a treta, ele me falou assim, você não tem vergonha? Eu falei, você também não. Aí ficou os dois presos. Aí o juiz falou assim, 1 minuto agora pra gente tentar resolver isso. Saiu todo mundo do palco. Bem tranquilos, graças a Deus. Aí eu falei para ele, eu quero ficar preso mesmo, excelência. Nós vamos pro CDP de Pinheiros. Lá tem a facção criminosa que o senhor falou que eu sou integrante. E eu vou falar que o senhor é do promotor. O senhor vai morrer, você sabe, né? Aí ele ficou meio vermelho. Será que eu vou morrer? No caso, ele prendeu o doutor por desacato e você por abuso à autoridade. De autoridade, é. De novo, a questão da hierarquia. O juiz não sabia o que fazia. Qual foi o prêmio? Aí eu falei, o senhor tá preso também. Aí comecei a prender todo mundo. Todo mundo foi Brincadeira. preso. Brincadeira. E tem a questão do réu. Como você o instrui e fala com ele? Se ele estiver preso, você vai essa penitenciária. O réu, ele tem que ficar quieto. Por que que eu digo isso? A não ser que seja uma coisa muito flagrante mesmo, que você deixe ele falar. Gente, a gente que não tá acostumado, a gente que tá acostumado com esse negócio todo, a gente fica nervoso. É. Imagina uma pessoa que nunca participou de nada, tá sendo acusado, pode ficar preso 25 anos, ele vai falar, meu. Deixa ele quieto. E esse negócio sabe por quê? O promotor, ele cai nessa. O silêncio não pode ser usado em desfavor dele. Sim. Consigna, anula tudo também. Ele sempre fala Ele pro vai jurado. falar. Olha, ele quis ficar. Por que ele não veio aqui e falou, silêncio, só um minuto? Porque tá usando o silêncio em prejuízo do... Não foi isso que eu disse. Foi isso que o senhor disse, sim. Vai consignar e acabou. E vai anular essa porra toda, se ele for condenado. Já deixa tudo consignado e acabou. É assim que funciona. Então fica quieto, cara. A não ser que o cara é firme, é uma pessoa instruída. E geralmente não é, né? Porque quando a gente fala em crime de homicídio, nós não estamos falando de um crime tributário. Que você tem um empresário de uma empresa conceituada, ele deixou de recolher um tributo aí. Não é homicídio. É infanticídio, né? E tem promotor que fala, igual você falou no começo, apontando o dedo e... Imagina, fritando. Eu tô falando que eu abaixava assim para não pegar em mim e pegava no réu. Teve um dia eu falei assim, excelência, fala comigo aqui, fala comigo. O cara já tá aí sentado no pelourinho. O senhor vai ficar humilhando a pessoa. Faz a acusação aí com a perfeição que é peculiar de Vossa Excelência. Não fica aqui xingando ele de tudo quanto é nome. Então, complicado. É assim. Voltando àquele júri que a juíza não queria soltar, ela me chamou de canto e falou, doutor, quanto que ele pagou para ter uma defesa desse nível aqui? Eu falei, a senhora não tem vergonha, né? Meu Deus. Eu não falei isso para ela, óbvio. Eu falei assim, deveria. Não, doutor, foi pro bono. Ela perguntou para mim. Ele deve ter dado um dinheiro bom pro senhor fazer esse júri dele, né? Eu falei, doutora do céu, a senhora não aprendeu ainda. Quando a senhora vai aprender? Vai ter ser um pouco mais humana. Eles não entendem. Né? Parece um robô, né? Umas máquinas já, pronto. Eu falei demais, hein? É que eu sou entrevistado, né? Você tem que falar. Você é o foco da nossa entrevista. Poxa. E quando a absolvição no júri, ele sai pela porta da frente, como que tem funciona? Tem um protocolo, né? Tem que voltar, assinar os papéis e tudo, mas o certo é ele ir no outro dia. Mas ele volta pra prisão, no caso. Volta porque tem todo um aparato, né? Tem todo um aparato para que ele retorne, porque ele saiu, né? Ele tem que voltar. É tudo engessado a SAP, né? Eles não conseguem cumprir o alvará ali, né? A pessoa já tá solta, mas ela precisa dormir na cadeia mais um dia. Tem que ser mais ou menos isso. Agora, bater o pé mesmo, tá solto. Pode tirar, ele vai comigo agora. Nós vamos tomar uma cerveja. Então dá pra... Então, mas... tentar. Quer arrumar uma briga ali, né? É igual a gente diz, pô, eu vou brigar com o juiz porque ele tá fazendo pergunta direta pra testemunha. Pô, é o juiz que vai julgar. Vale a pena? Então tem tudo isso. E a questão dos familiares? Uma mãe assistindo um júri do seu filho, o promotor falando... Ainda mais quando se trata de um inocente ou não. Então, a gente tem que ter a sensibilidade. Quando a gente fala em tribunal do júri, nós não podemos esquecer o seguinte. Eu atuei pouquíssimas vezes, inclusive num caso midiático aí com a doutora Patrícia, de assistente de acusação no Fórum de Guarulhos. Foi. Totalmente desconfortável. Eu estava para acusar alguém.
Tanto que eu nem falei, foi a doutora Patrícia que falou. Eu não consegui, vou acusar uma pessoa, sempre defendi, né? A gente tem no sangue isso. A gente não pode esquecer que tem uma pessoa morreu. Uma pessoa morreu. E a família da vítima quer uma resposta. Então, ela está presente, tem alguém presente. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de passar essa coisa toda como se tivesse acontecido algo mesmo. Sim. Não é? E eu fui estudar sobre isso, num dos plenários que eu fiz. O que é mais importante, né? É a liberdade ou a vida? E aí eu fui lá num livro, lá de um autor, lá em Auschwitz, quando os judeus eram aprisionados lá pelos alemães, e ele fala disso. Ele fala o seguinte, que os judeus que se suicidavam porque estavam presos, o mais importante era a liberdade. Então está em xeque a liberdade de uma pessoa em contraponto à vida de uma pessoa que sumiu. Sim. Sumiu, não vai existir mais. Não deixa de ser tão importante quanto a vida de quem foi. Principalmente numa injustiça, numa situação em que não houve dolo. No caso de homicídio privilegiado, que é um infanticídio, né? Quando a mãe mata o filho numa disfunção hormonal, a maior pena para essa mãe é a própria perda. Exatamente. Aí tem o perdão, né, judicial. Tem todos esses quesitos. E a gente não pode esquecer que quando a gente vai fazer um júri, a gente entra e 3 pontos são importantes no sentido de que a defesa sempre é prejudicada no início. É 7-0 para a acusação. Primeiro que você chega no júri, no plenário, a disposição, como está feito aquela coisa toda, o palco das desilusões, como ele está montado, o palco das desilusões, o promotor está lá do lado do juiz. Você imagina pessoas que nunca... A primeira vez que vai ser jurado, ela foi selecionada, ela está assustada, ela não sabe o que vai acontecer, se vai só sair uma bomba. Aí ela olha para frente, ela vê o juiz e o promotor, ela fala, caramba. Aí ela olha pro lado escuro, ela vê o réu junto com Com o advogado de advogado. defesa. Parece que o juiz, querendo ou não, tá apoiando ali o promotor, né? Tem a dúvida. Essa é a primeira impressão que passa. A segunda impressão, e ela é fato, o promotor está mais habilitado. Por quê? Ele passou num concurso difícil, concurso do Ministério Público. Tanto que, não que a nossa OAB seja fácil, não é. Mas ele faz 2, 3 plenários por semana. E aí você pega um advogado que vai fazer o primeiro do ano, o primeiro da vida. Poxa vida, não dá. É uma disparidade de armas grande ali, de argumentos. Você pega, por exemplo, o Datena, o Silvio Santos, na época do auge, para fazer um júri, ele ganha qualquer júri de conversa, de desenvoltura. E a terceira ponto que eu acho legal falar é que ninguém aguenta mais impunidade. A gente não aguenta mais impunidade. Então, os jurados, eles saíram de casa... Ele sai de casa assim, eu vou condenar esse filho da mãe. Eu não sei o que é, mas eu vou condenar. É crime de homicídio? Ah, eu vou condenar. Ele já sai assim. Aí entregam para ele a sentença de pronúncia, ele fala, maluco do céu, 13 facadas? Aí vai falar o promotor. Pronto. E também tem a influência da mídia, porque a maioria dos casos demoram muito para acontecer, né? O plenário, 5 anos, 6 anos. Ele já viu tudo aquilo passar no Datena. Sim. As pessoas que eles... Quando é famosinho, que fica mídia. ligada na televisão 24 horas. Aí fica mais difícil ainda. Mídia sensacionalista ainda. Então, e vocês tiveram um caso recente, óbvio que não foi referente aos crimes dolosos, né? E vocês passaram por isso. A dificuldade de administrar tudo isso daí. Sim. Então, aí quando o advogado vai falar, malu, é 7-0 já perdendo mais longe. Se tivesse mais 7 jogos, era 14-0, mais 7, 21-0. 100-0. Aí você vai começar a falar, o advogado vai começar a falar, coitadinho. E aí tem promotor que no Não, data show... tem jurado que não olha pra você, ele fica assim, ó. Já tem medo de você. Não, fala, não quero nem saber. Não vou nem ouvir. Tem raiva, né? Ele associa, Tem né? raiva. Aí você tem que, aquilo que você me perguntou, doutora Larissa, como é que você encanta esses jurados? É um dom. Primeiro que você tem que olhar nos olhos dele.
para poder transmitir o que você pensa. E aquele minuto de antes de... Porque ler peça, não dá, né? Ficar lendo peça. Falar juridiquês, né? Eu assisti uma palestra do Durso, quem estava defendendo o cliente era o Valdir Troncoso Pérez, o espanhol. Estava defendendo um cliente, a palestra do Durso, o Durso contando. O português era o cliente do espanhol, do Valdir Troncoso Pérez. Matou a mulher com 6 tiros. E ele foi assistir esse júri, segundo o doutor Durso. O promotor falou pra caramba, falou um monte de coisa, leu peças. O Valdir Troncoso foi falar do português. Quem era o português? Esse é o ponto-chave de uma defesa no júri. Esquece o processo. Naquele momento, você tem que estar com ele, porque você tem que contrapor tudo que o promotor falar. Só que o Troncoso falou do português. Quem ele era, onde ele nasceu, como ele fez, quem era a mulher dele, tal. Na réplica, o promotor foi falar de Klaus Roxin, trouxe um monte de... E o espanhol, o advogado, falou assim, vocês conhecem, falando pro jurado, vocês conhecem Klaus Roxin? Vocês conhecem Jacobs? Patrícia Manzolini? Mas vocês conhecem o português. Ele foi absolvido. Sério? Segundo o Durso, sim. Então, chega de chatice, cara. Sim. O cara matou. Esse caso que eu fiz agora, que a doutora não pôde ir, né, doutora? Agora recente. Uma pena, tinha uma audiência no dia. A doutora Larissa não foi por quê? Era vocês duas. Eu tinha que acompanhar lá na audiência. O cara bebeu, foi num chá de bebê, desceu a rua, perdeu o controle do carro e atropelou uma família. Matou a menina de 14 anos e sequelou os pais. Mas vai ler mais o quê? Já que os fatos são esses. É tentar... E aí o promotor esperneou quando eu disse. Eu falei, gente, o que o promotor quer é a mesma pena do goleiro Bruno, que jogou a Samúdio, segundo o que se tem relato, esquartejou e jogou para os cachorros comerem. É a mesma pena que o promotor quer para uma pessoa que foi num chá de bebê, perdeu o controle do carro, alguma coisa está errada. Aí você fala do caso sem precisar ficar lendo nada. Sim, e você convence, né? Convence. Na Pelo verdade, menos você deixa tenta, né? os jurados familiarizados, né? Sim. Doutor, você falou de um caso midiático que o doutor foi assistente de acusação junto com a Patrícia Vanzolini, né? Você já atuou em vários casos midiáticos. Tem algum que te marcou? Algum caso, assim, que você possa contar um pouquinho pra gente? Cara, assim, são tantos, né? Nós fomos fazer um júri, eu fui com a doutora Patrícia também. Mais de 500 júris, né, doutor? Eu não Uma contei. média, mais uma média dessa, né? Eu não contei como... Eu já ia no júri antes de ser advogado, eu já gostava, né? De participar assistindo. Aí, antes de me formar, compunha a banca de defesa, porque é possível, né? Se você tiver um advogado e você for de um escritório e a juíza permitir, você fica ali com a Como beca. você fez comigo. Você participou, Participei. né? Você chegou a ficar na tribuna comigo? Cheguei. Um eu cheguei, o outro não. Será que eu tô com Alzheimer? Pode ser. Você ficou ali na Fiquei. tribuna? Que Com legal. beca e tudo mais. Que legal. Você lembra desse júri? Não. Então você eu lembro também do tá outro, com eu também tô com Alzheimer. Alzheimer. Então nós estamos com Alzheimer. Nós vamos fazer um júri, acho que em Mairink, São Roque, não sei. E o doutor Alex foi também, ficou ali no computador. Eu não falei nada nesse júri. O promotor, né? É uma cidade pequena, a gente tentou desaforamento. Difícil demais, não deu. E o promotor falava com os jurados, ele sabia da vida, ele falava assim, aqui na nossa cidade, isso não vai acontecer. A gente não pode permitir. E tem o argumento de autoridade, né? Sempre nesse sentido. E quando fala de mídia ainda, fica pior, né? O protocolo, viu, doutoras, é falar pouco. Quando sai na televisão, tiver que dar alguma entrevista ou alguém pegar de surpresa, vou comunicar aos senhores, vou dar uma entrevista para os senhores no momento oportuno. Porque não adianta, cara. Eu tenho em casa, todo mundo tem em casa alguém que não é do direito, né? Todo mundo tem. Aí passa na televisão, quantas vezes eu discuto com a Mônica por conta disso? Passa na televisão, tá vendo? Isso aí tem que... Mas tá vendo o quê? Você sabe o quê disso daí?
Não, mas tá falando o quê? Porque eles já condenam, né? A televisão condena. Ladrão, não fala, tá sendo investigado por um roubo. É o ladrão, foi quem matou, foi o Eles assassino. criam Já a deu a história sentença. também. Ali já tem a sentença. Né? E aí, como é que você vai mudar isso? É óbvio que vai ter que ter habilidade aí para entrar com recurso de apelação, entrar um RESP, talvez um agravo no RESP, para você mudar no STJ, no STF. Uma situação que você não conseguiu no juiz de piso, influenciado por toda a mídia, por todo o povo, né? Esse de Mairink, eu fui fazer a instrução, tinha um polícia, porque foi o seguinte, a pessoa estava engarupada na moto, e o que estava engarupado atrás estava armado, aí desceu a rua assim, parou de frente com o carro da polícia. Ele largou o revólver no chão e saiu correndo. A polícia falou que ele trocou tiro, que ele tentou matar. E aí eu fui fazer a audiência, policial militar, de instrução. Ele estava lendo, né? Sempre, né? Aí eu falei, peraí, o senhor ele trocou tiro com o senhor? O senhor não acertou um tiro nele? Aí ele começou a me afrontar, né? Porque assim, o meu cliente não acertar no senhor, tudo bem. Agora, se o senhor não acertar nele, o senhor não tentou matar ele lá para frente, nem nada, o senhor deixou para lá. Aí, quando acabou a audiência, eu olhei na janela assim, tinha umas 15 viaturas da Polícia Militar, fizeram um corredor assim para eu passar. Eu estava com o doutor Newton esse dia. Eu falei, excelência, a juíza, o que foi? Eu falei, como é que eu vou embora? Um monte de polícia aí. Só porque eu perguntei. Só porque eu fiz uma perguntinha. pergunta. Por que você não fez seu trabalho? Então, se a gente sofre toda essa pressão, imagina todo o que envolve tudo isso, né? É demais mesmo. Tem que ser corajoso para atuar na área criminal. Primeiro, tem que ser corajoso. Primeiro, tem que ter capacidade para atuar. Segundo, não se meter no errado, porque eu costumo dizer o seguinte, para você abraçar o capeta, é 1 minuto. Então, você tem que dormir tranquilo, colocar sua cabeça tranquila, não se meter em um monte de coisa errada que leva o advogado criminal a se envolver, tanto do lado do cliente quanto do lado da polícia, infelizmente. E tem muito policial correto, a maioria são corretos, tanto policial militar, policial civil, e outros não. E aí você pega esse não e começa a se envolver, começa a ganhar dinheiro, e aí ninguém sabe por que o advogado amanheceu morto, né? Ninguém sabe por quê. Então, tem que tomar muito cuidado para advogar na área criminal. Ser correto. Atuar como a sua consciência mandar. Sim. E eu respeito o advogado que faz qualquer coisa na área criminal. Eu não faço. Eu acho que o crime ele é motivado. Todo crime é motivado. Se o cliente me procurar, fala assim, eu matei a minha esposa. Por quê? Porque ela estava com outro na minha cama. Tá bom. Não justifica. Mas tem um motivo. Mas tem um motivo. Eu abusei do menino de 8 anos. Como assim? Não tem motivo. Não tem motivo. Então, eu não consigo fazer pedofilia. Alguns atuei, sim. Recente, inclusive, consegui absolvição em 2 inquéritos na cidade de Caraguatatuba, de um amigo, que eu sabia que ele não tinha feito. É diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E cliente que chega na metade do caminho e confessa, já sai, já declina da defesa, não dá. E também latrocínio. A pessoa ir lá e dar um tiro numa pessoa que está trabalhando para poder roubar o patrimônio, aí seja lá R$100, R$200. Eu também não consigo fazer. Respeito quem faz. Eu acho que o advogado ele tem que defender a situação, né? A situação do crime, não o criminoso. Mas eu não tenho... a lei, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. Eu que tenho problema com isso. Eu não consigo. Não consegue. Eu não consigo. Eu não vou fazer uma boa defesa. Sim. Sabendo que uma pessoa estuprou uma criança, por exemplo, estuprou uma mulher. Você não vai passar credibilidade, porque nem você acredita no que você está falando, Não, né? não consigo. Agora, Lei Maria da Penha. Tem muito advogado que é modinha também. Eu não vou fazer porque a mulher está em evidência, né? A violência contra a mulher, acho que a mulher buscou uma posição hoje que tem que bater palma mesmo, vocês merecem. Jamais. Agora, eu defendo uma pessoa, comentei com a doutora, né? Medida protetiva, prisão preventiva por descumprimento. Caso recente agora. Não houve homicídio, não houve nada. Houve uma briga entre o casal. Eu vou defender o cara, o meu cliente. Eu consigo fazer isso. Explicar para ele, você tá louco, velho? Querer bater na sua mulher?
E vai ser condenado, porque não tem benefício nenhum, Não Lei é. Maria da Penha. Vai ser condenado. Já falei. Falei que ele não vai revogar a prisão preventiva. A prisão preventiva vai cair junto com a medida protetiva. E sorte se ele não ficar preso. Mas eu vou defender. Tentar minimizar essa situação. Agora, nesses outros crimes aí, eu acho que são os dois piores para mim. Não consegue. Não consigo. Respeito e acho que o advogado tem que fazer sim, tem que atuar. Mas o problema é meu, eu não consigo. É porque, de fato, precisa da defesa, né? Não tem como. Mas tem o defensor público, né? Sim. Tem a gente também. Deixa ele fazer. Nós fazemos também. Vocês não têm problema com isso? Não, nenhum. Eu acho que vocês são privilegiadas em... Na realidade, não que nem... Óbvio que a gente fica pensativa. É difícil, né? Mas, assim, é aplicar a lei, não é inventar história, criar a história que a pessoa não fez. A pessoa fez, a gente sabe que fez. Então, a gente já é bem transparente de falar. Não, você sabe que você vai pagar pelo que você fez. Você fez. Mas, por exemplo, o estuprador, a gente... Foi um que a gente Os sabia dois que a também. gente pegou não fizeram, de Nós fato. sabíamos. Nós temos 2 casos É, no escritório agora, né? De estupro de vulnerável. conseguimos absolver, porque de fato não era. A criança passou por psicólogo, já foi Mas, constatado. eu tenho dificuldade com isso. Eu fiz um júri e consegui absolver a pessoa na oportunidade, o Ministério Público... Porque é isso também, né? Quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, do Ministério Público, eles cassam a decisão, tem um novo júri. Quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos de uma condenação, tá condenado. É. Pode procurar, quem tiver a curiosidade, vai no TJ. Não tem um recurso da defesa provido nesse sentido. Eu fiz um júri, absolvi o cara, o cliente lá, o réu. O Ministério Público recorreu. No segundo júri, ele falou assim, eu preciso falar uma coisa pro senhor. Eu acho que ele se converteu lá a uma religião. Eu matei realmente minha mulher. Eu não consegui mais. Eu fiz, mas... Não faz com prazer. Desempenho zero. Porque, outra coisa importante, ninguém mais é bobo. Se você pensa que alguém é bobo, ninguém mais é bobo. Ninguém. Não desmerecendo nem a pessoa que faz a limpeza aqui, nem o diretor do... São todo mundo informado, a informação tá aí. Você vai para um júri, fala que o cara não fez nada? Tava na igreja. Não, ele matou sim, tem que ser condenado por homicídio, mas não qualificado. E assim, é muito... Tem advogado que vai com negativa de autoria. Aí o jurado fala assim, pelo amor de Deus, cara. Tem todas as provas ali. Tá tudo aqui. Então, sabe, já começa o descrédito aí. Então, tem que ser muito justo naquilo que a gente faz. E, se for para eu falar que você fez, eu te defendo. Sim. Se for para falar assim, não, doutor, já declinei num minuto ali pela defensoria, o réu queria que fosse legítima defesa. Que caso? Mas não dá. Como Eu também não lembro. O cara deu 17 tiros de uma vez, depois deu mais 27. Era legítima defesa. Porra, teve excesso demais, né? Acho que você se exaltou um pouquinho. E aí um júri que eu fiz, que é o mais marcante de todos, eu peguei um caso pela defensoria. O réu, ele queria matar a desavença dele, o meu cliente, né? Que eu fui nomeado só pro júri. Aí ele falou para mim, os dois armados. Ele falou para amigo assim, ó, bate na porta lá, se ele vê que sou eu, ele não vai abrir. Essa é a história, né? Aí o amigo foi lá, bateu na porta, saiu uma mulher. Pois não. Mas não pensa que é no Morumbi, aqui na Vila Madalena, não é. É numa comunidade, não tem infraestrutura. A casa dos 3 porquinhos, você dá um assoprão, a casa cai. Abriu a porta assim, ele deu um pontapé, o meu cliente, na porta e deu 2 tiros nessa mulher. Pá, pá, ela caiu. Aí ele viu a desavença dele e matou a desavença dele. Matou uma criança de 6 anos. Meu Deus. A criança escorregou assim, ficou a marca do sangue assim. Matou o outro ali. Matou todo mundo. Matou 3. Aí, cadê a mulher? Tentou ir embora o sangue assim no chão. Ele deu mais 3 tiros nela. E ela não morreu. Ela não morreu e foi pro júri. Ela participou da... Toda... Coitada. Meu Deus do céu. Toda Foram torta, 5 tiros. enxerto no maxilar. Não era a hora dela, né? 5 tiros. A queima-roupa. Foi o doutor Ivandil Dantas. O doutor Ivandil, se o senhor estiver presente também, foi o promotor nesse caso.
Eu cheguei e peguei esse caso, eu tava ali na minha metade desses júris que eu fiz aí. Já tinha uma certa experiência, mas não queria fazer esse júri. Não queria fazer. Aí, doutor Marcos era o juiz. Falei, doutor, eu não vou fazer esse júri, não consigo. Aí, eu falei, não vou fazer esse júri, essa criança aqui não vou fazer, não tem defesa isso aqui, não vou fazer. Me ajuda a gente, porra. Era para a defensoria. Ajuda a gente, faz esse júri. Falei, caramba, como que eu vou fazer esse júri? Falar o quê? Aí, beleza. Aí fui pro júri. Era de papel ainda. Cheguei lá, na salinha, antes da... Tem uma salinha ali, né? Da vara ali. Aí cheguei com um monte de papel, meio triste, aí o doutor Ivandil... o doutor Ivandil falou assim, e aí, menino? E se ferrou hoje, hein? Eu falei, caramba, doutor Ivandil, o que você vai falar aí? Eu tô curioso, hein? O que você vai falar? Eu falei, eu não sei. E não sabia mesmo. Aí entrou o juiz. Esperar o promotor Não, falar. o juiz falou assim, a mesma coisa. Doutor, eu costumo não ficar, mas eu vou ficar, hein? Quando o senhor for falar, que eu quero saber o que o senhor vai falar. Tô curioso também, hein? Eu falei, nossa, mano. Aí foi o doutor Ivandil. Falou 20 minutos. Falou, olha... E ele fazia assim, ele pegava a foto do... Depois eu vou falar desse livro aqui do Dani Salles também, viu? Importante para advogado que atua no júri. Olha o que você fez aqui, ó! A foto do menino na... Meu Deus. Eu falava, calma, doutor Ivandil, calma. Aí, Calma. aí Calma, beleza. Aí, deu intervalo, lotado o terceiro tribunal do júri. Lotado de gente. Aí fui eu falar. Mas eu tinha um negocinho ali. Eu não falei pra ninguém. Aí, e aí o doutor Ivandil falou, olha, eu não vou nem pra réplica, hein? Vocês têm que condenar esse vagabundo. Aí tá bom, aí fui eu lá. Quando ele... Foi o seguinte, quando ele deu o tiro nela, ela caiu. E ela não viu mais nada. Eu peguei o marca-texto e quando eu fui fazer pergunta, ela estava no júri, eu não fiz pergunta nenhuma. Quietinho ali, não fiz nada. Aí fui para os jurados e falei assim, os senhores têm agora aqui que nós temos que ser justos. Falei para os jurados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem deu os tiros na pessoa ali foi o amigo dele. Os dois estavam armados. Foi o amigo dele. O doutor Ivandil, como assim? De onde você viu isso? Eu falei, eu não vi isso. Ela que não viu também. Ninguém viu. Ela que não viu também. Onde você está lendo isso? Eu falei, calma, doutor Ivandil. Ele tinha uma assistente. Ele vai lembrar disso. Ela tinha uma assistente. Que folha aqui? Eu falei, eu vou falar já qual é a folha. Deixa eu explicar só para os jurados aqui. O que aconteceu? Ele tem que responder por tentativa de homicídio nela. Aí sim. Mas, porra, falacioso isso aí, né? E fui nessa tese, né? Aí eu falei lá 1h30, eu falei... E o doutor Marco feliz lá, que ele não sabia o que ia acontecer, o juiz. Falei, excelência, o senhor já fez os quesitos? Que eu vou dar uma lida aqui pro jurado. Não! Eu vou pra réplica, o doutor Ivandil. Ele não ia. Não ia? O senhor vai pra réplica? Como assim? Não, sem réplica. E é lógico que ele vai para réplica. Aí ele foi para réplica. Ele falava assim para os jurados, os senhores não podem acreditar. O doutor Porcer, ele é um advogado, ele está enganando os senhores, ele está ali com artifícios falaciosos. E começou com essa coisa toda. Eu fui para réplica, acabou uma coisa que era tão simples, né? O júri acabou quase 10 horas da noite e a pessoa foi condenada, 56 anos ele pegou. E aí, o curioso desse júri também foi que ele falou, doutor, eu preciso falar com o senhor, o réu. Aí o PM deu uma apertada na algema, cala a boca, cala a boca. Fez aquele barulho da algema. Eu falei, calma, o cabo, calma. Aí eu falei pro doutor Marcos, eu posso falar com o réu? Você tem certeza? Ele pegou 56 anos, hein? Aí eu falei, ele quer falar comigo? Não sou eu que quero falar com ele. Aí, tá bom. Aí ele, posso te dar um abraço? O réu. Eu falei, maluco, você vai me dar um abraço de... Mata-leão. Não, aquele abraço do tamanduá. Você vai me pegar, furar as costas assim? Não quero um abraço seu, não. Ele falou, se alguém tivesse feito na vida o que o senhor fez, na minha vida toda, o que o senhor fez em 10 horas aqui, eu não teria feito o que eu fiz. Muito obrigado, eu quero te agradecer. Me arrepia.
Foi o que ele disse para mim, foi uma coisa que marcou também. Nossa, E- É marcante mesmo. Meu Eu Deus, me eu emocionei. ia ficar sem palavras. É, eu ia chorar. Ele falou um pouquinho mais, assim, e foi um negócio legal. Porque Então, ninguém sabe tudo que... Claro que não justifica, mas ninguém sabe Sim, o que tudo que que ele aconteceu. passou na vida dele, os traumas que ele tem. ele falou que foi merecido. Falou, olha, eu... Foi merecido. É bonzinho, então. Foi merecido matar a mulher, a Arrependeu, criança. Não, acho que... Acho que era isso que eu tinha que mesmo. fazer mesmo. Muito legal. E eu não vivo sem isso, né? Ser o júri. Eu acho que seria uma pessoa muito infeliz se eu fosse tabelião. O que você é? Eu sou tabelião. Eu tenho amigos que trabalham no cartório e um é de Campinas. O cara ganha 1 milhão por mês. Outro em Cariacica. Dr. Milson Paulin, tabelião de Cariacica. Eu seria muito infeliz se eu ficasse assim. Próximo. Carimbando lá. Porque você dá show, né, Selo. no júri. Isso aí não... Ah, show. É dar show. A gente tenta fazer o que a gente gosta, né? Sim. E eu gosto demais, eu tenho que viver. E antes de terminar, eu vou ler uma frase minha que serve para todos, inclusive para mim também. Se vocês me permitirem. Claro, por Claro. favor. É um pensamento meu e porque eu sei que a pergunta que vocês vão fazer agora para mim é a seguinte: como é que a gente motiva, né? Como a gente tem motivação para atuar? E eu fiz essa frase aqui, ó. Para defender bem, se coloque no lugar do seu cliente. Sinta a sua dor e não julgue. Tenha inspiração para uma boa estratégia defensiva. A liberdade dessa pessoa está em xeque e depende exclusivamente de você. Se isso não te motiva a ser diferente, sugiro mudar a área de atuação. Meu Deus. Essa é a melhor inspiração, É isso mesmo. né? Então, Você pode mandar pra gente essa frase? tá no meu Instagram ali, eu tô assim, ó, tô bonito, não. Coloquei desse. Eu tá bonito é muita pretensão, mas eu tentei. Daqui a pouco vai virar um influencer. É. Eu tenho um vídeo com 250 mil visualizações. Olha, já é quase... Da delegacia não tá bom? 250 Tá mil? ótimo. É louco. Doutor, muitíssimo Eu obrigada que pela agradeço. sua participação. Uma tarde maravilhosa. Foi um prazer. maravilhoso mesmo. Eu que agradeço. Nós estamos lisonjeadas pelo aceite do Isso. convite. Lisonjeado fico eu em estar aqui com vocês, aprendendo com vocês Dia também. 28. Vamos participar de júris com o doutor, com certeza. Dia 28 tem um. Vamos Será? estar Sim. presentes. Será um prazer imensurável vocês abrilhantando a tribuna de defesa. Muito obrigada. Obrigada. doutor. Eu que agradeço. Obrigada. Foi mais um episódio do Pod das Doutoras. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente.